Olá, boa tarde. Ontem, quarta-feira, foi o último dia para os partidos políticos registrarem os comitês financeiros perante o juízo eleitoral, encarregado do registro dos candidatos, observado o prazo de 5 dias após a respectiva Constituição. Também foi o último dia para qualquer candidato, partido político, coligação ou Ministério Público Eleitoral impugnar os pedidos de registro individual de candidatos, cujos partidos políticos ou coligações não os tenham requerido. Terminou ontem prazo para qualquer cidadão, no gozo de seus direitos políticos, dar ao juízo eleitoral notícia de inelegibilidade que recaia em candidato que tenha formulado pedido de registro individual, na hipótese de os partidos políticos ou coligações não o terem requerido. Desde o dia 6 de julho está liberada a propaganda eleitoral dos candidatos nas ruas, com a realização de comícios e divulgação por meio de mídias, como carro de som. Este também é um período em que o comércio que trabalha com a venda de alto-falantes, por exemplo, mais lucra. Eu e o repórter cinematográfico Clemente Filho fomos às ruas saber como está o trabalho dos candidatos. Veja o que encontramos. Candidatos e partidos já estão autorizados a colocar nas ruas a propaganda eleitoral visando as eleições 2012. De acordo com o calendário eleitoral, está permitida a propaganda na internet, o uso de alto-falantes ou amplificadores de som e a realização de comícios. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão começa só no dia 21 de agosto. Mas nas ruas já são vistos os primeiros sinais de que na cidade de Codó os candidatos estão providenciando meios para informar aos eleitores que eles estão chegando. Boa parte dos nossos carros de som já estão na rua, a maioria dos bairros já estão cobertos, as nossas equipes de rua já estão fazendo o trabalho de apresentação, como eu já disse, dos nossos candidatos. E julho, na verdade, é um mês de organização, de montagem, levantamentos. E, na verdade, a partir de agosto mesmo é que a coisa começa para valer, para pegar. Mas eu acho que nós já avançamos, já estamos na frente aí da maioria dos candidatos. Candidatos que ainda não colocaram propaganda nas ruas já estão providenciando isso. A campanha de nosso candidato já está com toda a questão do marketing pronto, toda a questão visual pronta, tudo definido. Estamos esperando o momento certo de começar a botar o bloco na rua, né? Então a nossa campanha, já estamos adesivando alguns carros a partir de amanhã, já está pronto todo o layout da campanha. E logo estaremos aí com o nosso bloco na rua para a população ver. A mobilização dos candidatos, seja a cargo majoritário ou a eleição proporcional, com o anúncio periódico durante 3 meses, até desagrada pela poluição audiovisual. Mas tem gente que lucra com a confecção de material e montagem das mídias de divulgação dos candidatos. Nas lojas de equipamentos de som, os lucros são bons nessa época. Este empresário diz que a procura por montagem de veículos de som ainda está pequena. Por enquanto, os candidatos estão pesquisando preços. Por enquanto tá pequena ainda a procura. Nós somos procurados mais em relação ao orçamento e tudo. Nós estamos fazendo já alguns orçamentos, algumas pequenas montagens, mas o fluxo grande mesmo de serviço ainda não começou. Na loja de Seu José tem estoque suficiente para atender a demanda este ano. Produto suficiente, estamos aguardando aqui as pessoas que se interessaram para montar carro de som, ou para reinstalar o seu som antigo. Nós estamos aqui aguardando. Juan usou a criatividade sem fim comercial. Montou um equipamento de som na própria bicicleta. Ele garante que a ideia partiu de sua afinidade com música. A ideia foi assim, eu gosto de curtir som, tem? Aí para andar com caixinha na mão não dava certo. Eu tive a ideia de montar um som no quadro da bicicleta. O que era para ser apenas lazer vai render lucros para Juan. Um candidato viu a bicicleta, gostou e contratou os serviços dele para fazer propaganda.
tava andando na rua mesmo, curtindo o som, aí passou um rapaz, ele me chamou para mim ir lá, conversar com os pessoal lá, que eles queriam olhar ela. Aí eu passei lá e lá mesmo eu fechei o negócio. Agora vai fazer propaganda eleitoral. Agora eu vou. É a criatividade que gera lucro. Ontem, os juízes eleitorais de Codó se reuniram com representantes de coligações e partidos políticos para tratar da propaganda eleitoral, mais especificamente a propaganda audiovisual, são material gráfico e carros de som. Os detalhes desse encontro você confere amanhã, aqui no Fala Codó. A Justiça Eleitoral de Codó já publicou o edital deferindo a candidatura de 4 dos 5 candidatos a prefeito e seus respectivos vices. Estão liberados pela Justiça Eleitoral os candidatos Zito Rolim, do PV, candidato a prefeito, e Guilherme Archer, do PMDB, candidato a vice. José Inácio, candidato a prefeito pelo PSB, e o vice, José Domingos, também do PSB. Antônio Celso e Edivaldo Figueiredo, candidatos a prefeito e vice, respectivamente, pelo PSOL. E Francisco Najib, do PR, candidato a prefeito, e José Francisco, do PT, candidato a vice. Portanto, apenas Biné Figueiredo, do PDT, o candidato a vice, e Udenberg Oliveira, do PRB, ainda não tiveram suas candidaturas julgadas pela Justiça Eleitoral Codoense. E para a eleição proporcional, 78 registros de candidaturas foram sentenciados pela Justiça Eleitoral e estão aptos a disputar as 11 vagas de vereador na Câmara Municipal. 72 candidatos ainda aguardam julgamento. E a gente fica por aqui. De volta na próxima semana com outras informações no Eleições Municipais 2012. Uma boa tarde para você.